Mateus capítulo de número 12, versículo 31. Diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Jesus continua, pensa que nem eu falei no versículo passado. Jesus olhando dentro do zóio, dentro, como dizia os antigos aí, né? Dentro da bola do zóio dos fariseus e falando: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. E pensa, Jesus está lá assim, assim. Todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Pra mim, irmão, tenho certeza que Jesus estava lá assim, ó, falando pros caras lá, pros fariseus, né? E aí? Vai blasfemar? Todo pecado e blasfêmia vai ser perdoado, mas para quem blasfema contra o Espírito, esse pecado não lhe será perdoado. Jesus falou isso. Jesus deixou isso muito claro. Ok, Diego, mas o que isso significa? Simples, irmão. O significado deste texto, vou ler de novo para você entender, certo? Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo pecado e blasfêmia sobre qualquer coisa pode ser perdoado. Você, digamos assim, que você blasfemou contra uma pessoa, blasfemou contra até Jesus mesmo, certo? Só que, de repente, você blasfemou contra alguém que estava sendo usado pelo Espírito de Deus. Muitas pessoas têm dúvida de como é blasfemar contra o Espírito Santo. O que significa? Como assim blasfemar contra o Espírito Santo? É simples, irmão. O Espírito Santo está usando alguém em profecia, em revelação, em visão. Ou às vezes o Espírito Santo só está igual eu aqui agora. Você talvez ache que tudo que eu estou falando é de mim. Não, irmão. Se o Espírito Santo sair de mim e falar assim: Diego, prega aí. Diego, ensina aí. Para começar, vou começar a gaguejar. Para quem não sabe, eu sou gago. Mas quando eu prego, quando eu ensino, pelo incrível que pareça, eu gaguejo, minha gagueira vai quase zero. Se o Espírito Santo falar assim: ó, tchau, Diego. Termina o estudo aí, Diego, que eu vou tomar um café e já volto. E ele foi embora, eu tô lascado, irmão. Então o Espírito Santo, ele pode usar pessoas de maneiras que você nem imagina. Nem sempre o Espírito Santo vai usar alguém e vai vir no reteté e pá, e bate palma, e fala em línguas, e roda, e pula, e não sei o quê. E não, irmão, às vezes o Espírito Santo vai chegar em você e falar assim: siga em frente, que eu estou contigo. Não desista. Eis que eu fortaleço as suas fraquezas. Eis que eu tiro as suas fraquezas. Eis que eu tiro os seus medos. Só continua que em breve virá uma resposta. E às vezes a pessoa não tá falando em línguas estranhas, não tá batendo no pé, batendo palma, e eis que eu lhe digo. Não, às vezes ele simplesmente falou algo e é uma mensagem vinda do Espírito Santo para você. O Espírito Santo pode usar muitas pessoas. Eu mesmo já tive experiências, pessoas, né, da minha família tiveram experiências que mendigos na rua vieram falar com eles.
Pessoas bêbadas na rua vieram falar com eles. Tem um caso mesmo que um bêbado chegou nele e disse assim: sua família é muito bonita, cuida dela, tome cuidado, fique firme, não permita que o inimigo entre, porque o diabo quer dividir a sua família. Sabe o que aconteceu depois de alguns anos? A família dessa pessoa foi exterminada. Acabou a família. Morreu, Diego, todo mundo? Não. Fisicamente, não. Espiritualmente, quase todos. Os filhos, a esposa e o esposo praticamente morreram espiritualmente falando. Por quê? Não cuidou. Porque o quê? Não era... Não tô falando que essa pessoa disse isso, né? Mas tem gente que vai ouvir, às vezes, um bêbado falando, um mendigo na rua falando, alguém que nem é de Deus falando algo, e é Deus usando a boca da pessoa, mas a pessoa fala, o quê? Pra vir entregar recado pra mim, tem que vir de paletó e gravata, rapaz. Pra vir entregar recado pra mim, tem que vir de gravatinha. Pra vir entregar recado pra mim, tem que vir pulando num pé só. Tem que falar numa sequência X de línguas estranhas. Se não for assim, eu não recebo. O problema é seu. Azar o seu. Dane-se você. Se lasque você. O problema é seu, meu irmão. O Espírito Santo, ele vai querer te alertar. Mas se você acha que o Espírito Santo está aqui para fazer a sua vontade, ele não está. Voltando ao texto. E aí Jesus fala: todo pecado e blasfêmia de se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Então, em outras palavras, tome cuidado quando você for falar de alguém. Sabe aqueles irmãos que falam assim, o quê? Esse irmão aí, quem ele pensa que é para ser usado em profecia? Eu não sei quantos seguidores que ele tem no Instagram, eu não sei quantas visualizações ele tem. Ele não faz parte da nossa patatinha, ele não faz parte do nosso grupinho, ele não faz parte da nossa convenção. Quem é o pastor que representa ele? Diz pra mim. Terra. Exato, irmão. Quantos anos esse irmão tá aqui na nossa igreja pra ser usado, pra vir corrigir a gente? A gente. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu lembro dos evangelhos. Eu lembro quando os sacerdotes se reuniram para pensar, raciocinar, planejar a morte de Jesus. Reuniram-se para se organizar, digamos assim, para um inimigo em comum. Mais de 4 ou 5 tipos de judaísmo se reuniu. Exato, para você que não sabe, no judaísmo existe os tradicionais, os neopentecostais, os pentecostais, igualzinho, irmão. Um mais louco que o outro, um mais retardado que o outro, e que eles não se unem, não se juntam. Não pode colocar os 4 líderes, ou os 5 dessas divisões, digamos assim, dentro do judaísmo. Se você colocar eles juntos numa sala, sai pancadaria. Só que esses inimigos se uniram para convencer não, né? Para destruir um inimigo em comum. Sabe quem era? Você sabe quem era ou não? Jesus de Nazaré. E depois se transformaria em Jesus Cristo. Eles se uniram para isso. E aqui Jesus está deixando claro. Vem cá. Vocês falaram que eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios. Ou seja, eu expulso o demônio por Beelzebub.
Beelzebul é um deus que é adorado até hoje. Até os dias de hoje, tem gente que vende a alma, vende o sangue, oferece assim, ó, tira ampolas de sangue, sabe assim, tira lá com a agulha lá o sangue e derrama em cima da cabeça do Beelzebul, bebe sangue de galinha, pedindo para que Beelzebul abençoe eles. Irmão, tá na internet, é só ver. E ali Jesus fala assim, mas calma aí. Vocês acham que eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, ou seja, eu sou usado pelo Beelzebul. Mas eu acabei de falar que eu sou usado pelo Espírito de Deus. Se eu sou usado pelo Espírito de Deus, e Deus não aceita e não gera perdão para quem blasfema contra o Espírito, como diz alguns textos, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ler, que leia. Tá entendendo, irmão? Ou não? Jesus tá falando assim, calma aí. Tomara, em outras palavras, agora eu vou desenhar mais claro, tá? Em outras palavras, Jesus tá falando assim, tomara que eu esteja sendo usado por Beelzebul. Porque se eu estiver sendo usado, aliás, usando não, né? Se eu estiver sendo usado pelo Espírito de Deus, se eu estiver sendo usado pelo Espírito de Deus, e vocês estão falando que eu estou sendo usado pelo Beelzebul, isso é blasfêmia. E quem blasfema contra o Espírito de Deus não tem perdão. Acho que você me entendeu já, né? Mateus capítulo 12, versículo 32. E último do estudo de hoje. Vamos lá.